Senhores, a vida tributária do agro, ela tem sido mais alterada do que qualquer outro lugar que vocês quiserem, né? Cada vez é como o fraldo de bebê novinho, né? Cada vez que você abre, tem alguma coisa. E no mínimo, tem um xixi, né? Mas a maioria das vezes vai ter merda mesmo, vai ter isso que a gente está tendo. E para isso, eu vou conversar com o João Paulo, ele é advogado tributarista, e nós vamos falar sobre um outro episódio que tem ocorrido, inclusive aqui em Goiás, está com uma certa gravidade. É o embargo que pode trazer ali para o produtor, e ele dizer que não sabe, não, ele fala, não é justificativa. E é o manifesto de transporte, o manifesto de carga, e agora eletrônico, né? E quando o produtor vende, pode ser uma empresa que depois ela faça mau uso. E a justiça está trabalhando como se o produtor rural fosse passivo nesse episódio. Mais ou menos isso, né, João Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a quem nos acompanha. É um prazer estar aqui novamente para falar de um assunto que, apesar de ser muito antigo, a nível de operação tributária mesmo, ele está em voga agora para o produtor rural. O que é que está acontecendo? Fabélia... É o MDF, Isso, é o manifesto, o antigo manifesto de carga, o manifesto de documentos, enfim. Apesar de ser um documento eletrônico, que ele já existe desde 2017, 2016 ali, em todo o Brasil, e aí a gente tem regras diferentes que podem ser aplicadas para cada estado. E por que eu falo isso? Porque nós temos uma abrangência nacional aqui. Uhum. Então, às vezes, lá no Ceará é uma forma, no Mato Grosso é outra forma, mas a gente tem uma normativa federal a respeito disso, que é o seguinte: sempre que eu tiver uma empresa responsável pelo transporte, e aí, veja bem, a legislação trata de empresa, não é transportadora. Certo. É empresa. Responsável pelo transporte, aquela operação tem que estar acompanhada de um manifesto. Para que serve o manifesto? E isso aqui é bem comum na prática, eu até explicava para um armazém ontem exatamente esse contexto. Colheu hoje, começou a chover, mas eu já emiti a nota. Não dá para mim sair hoje. Isso é muito comum. Sim. A estrada tá ruim, enfim. Para que serve o manifesto? Ao invés de eu solicitar o cancelamento da nota, porque eu tenho um prazo para poder cancelar a nota, tenho prazo para mim poder usar a nota, o manifesto serve para gerar a informação no sistema eletrônico de que aquela nota do dia de hoje vai sair a partir de amanhã, tal horas. Então, assim, eu não perco a validade da nota. É um acompanhante da nota fiscal. O manifesto, ele é um documento que ele serve para acompanhar o transporte. As transportadoras, naturalmente, fazem isso, então eu acho que é irrelevante a gente adentrar nesse ponto específico. O que é extremamente importante a gente focar aqui é que a Cefaz deixou clara que em 2025 vai acompanhar os armazéns gerais nas obrigações acessórias no que tange a emissão do manifesto de carga, tá? Então, qual que é a implicação prática de um transporte de grãos estar desacompanhado do manifesto? O manifesto, por ser um documento acessório da nota fiscal, se ele não existe, a minha nota fiscal pode ser considerada inidônea pelo fisco. E essa expressão ela é muito comum no meio tributário. Um documento inidôneo, ele é um documento mentiroso. Ele é um documento que não retrata de forma fidedigna aquilo que está acontecendo. Então, na prática, se eu tiver uma carga de R$50 mil sendo transportada, e é só transporte, o produtor está levando para depositar no armazém. Se aquela carga for obrigada ao manifesto e não tiver manifesto,
o Estado pode falar que você está usando aquele transporte para cobertar uma venda. Isso aí é uma maneira de evitar o sonegador de que, com uma nota, ele realize faça várias operações, várias justamente. Cargas. Tanto é que o manifesto, a gente fala o manifesto de transporte, né? Ele dificilmente vai gerar um documento físico que você pega. Ele é um evento eletrônico que vincula na nota fiscal. Então, assim, em tese, o manifesto, eu posso usar ele a qualquer momento para movimentar uma nota fiscal que já tenha sido emitida há alguns dias já. Mas sem o manifesto eu já não faço a movimentação. Justamente, aí o problema é esse. Aí, assim, E o que aconteceu aqui em Goiás que está chegando autuações para produtores rurais? A gente tinha empresas noteiras na capital, lá em Goiânia, e aí aqui a gente já tem um outro contexto, tá? Essas empresas noteiras, e aqui eu chamo a atenção para o produtor rural que transacionou com essas empresas, eu não sei se eu posso falar o nome de uma delas, né? A principal delas é a Agroprime, tá? Evidentemente, se você pesquisar, você vai achar várias empresas com esse nome. Então tem que se certificar de que é a Agroprime específica que a gente está tratando aqui, tá? Deste segmento. O que essa empresa fazia? Produtor rural, eu já até tratei desse tema aqui numa outra oportunidade. O produtor rural, ele colhe, se ele não tem onde guardar, ele só quer vender. O objetivo dele é simplesmente esse: produzir, colher, vender, e o ciclo se repete. Para ele não interessa se a soja está indo para São Paulo, Mato Grosso, ele quer vender a produção A Agroprime veio, comprou. Oferece um preço bom. Ela atuava como uma corretora de grãos? Na verdade, assim, Porque a armazenadora ela não era. Não. A Agroprime, ela se vendia como industrial para beneficiar grãos e utilizar os benefícios fiscais da cadeia produtiva de grãos, só que na prática não tinha nenhuma estrutura para ser indústria. É como se você me chamasse para vir aqui na sua emissora e eu chegasse aqui e tivesse só um barracão. Não tivesse nenhuma câmera, ninguém aqui. Não tem estúdio, não tem nada. É só um escritório. Então, era uma indústria, na verdade, era um comércio varejista e atacadista de cereais travestido de indústria. E a indústria tinha benefício na compra desta soja? Sempre tem. Desse grão, independente. Então, assim, a indústria, independentemente de ser comprovado ou não, se ela tiver no seu contrato social lá que ela é indústria, ela pode comprar o milho, a soja, enfim, a produção rural, com os benefícios. A pretexto de que vai sair futuramente um produto industrializado. Agregado, que daí ela vai recolher. Exatamente. ICMS. E aí, na operação de compra do produtor, não tem um imposto, porque o Estado espera receber um maior imposto quando ela vender. O que aconteceu? O Estado descobriu que não estava existindo operação de industrialização e que essa empresa comprava milho e vendia milho, comprava soja e vendia soja. Entendeu? Então a gente teve o uso indevido de benefícios fiscais por parte esta empresa. Essa empresa aplicou o benefício fiscal. Só que aí que está o detalhe. Como quem vendeu a soja ou o milho foi o produtor, quem usou o benefício de forma indevida foi o produtor. Não é o que a justiça está colocando. É o que o Estado está falando. Então, assim, a gente teve acesso com exclusividade à investigação policial que acompanhou essa investigação, que começou na delegacia contra a ordem tributária em Goiânia, né? E, assim, é um absurdo que o Estado está fazendo. O Estado está tratando o produtor rural como se ele fosse um criminoso igualzinho a essas empresas, né? A investigação por parte da Cefaz, tá? Porque a delegacia de ordem tributária ela é composta por auditores fiscais. A investigação por parte da Cefaz trata o produtor como se ele soubesse desde o princípio que era uma empresa noteira, que ele sabia que a empresa não tinha infraestrutura para ser uma indústria e que, portanto, não deveria usar o benefício fiscal.
né? E que Agora, bastaria assim, apenas o Estado ir lá. Aliás, eu nem falo do Estado, não. Não tem alvará todo ano? O município já não libera o alvará para você funcionar enquanto ele não vai no seu estabelecimento. E ele checa visivelmente. Essa empresa fazia isso há 3 anos. Então, alguém lá dentro também deu 2 bilhões de reais em ICMS só dessa empresa. Alguém lá dentro também era companheiro dessa... Assim, me parece um pouco uma total negligência com o serviço público que é prestado, da mesma forma que fizeram com o tal do Fundeinfra. Você acompanhou recentemente que o antigo presidente da Goinfra, privilegiando alguns contratos, e com qual dinheiro que ele pagava esses contratos? Com o dinheirinho do Fundeinfra. E aí? Que o Estado falou que ia usar para arrumar as rodovias. Exclusivamente para as rodovias. Né? Por que a gente era contra? Eu fiz uma viagem, assim, saindo desse contexto, eu fiz uma viagem no início do ano agora e eu percorri quase 10 mil quilômetros. As piores rodovias que eu andei é dentro de Goiás. Entrou em Goiás, são as piores rodovias. Então, assim, o dinheiro que vai para o Fundeinfra não é suficiente... Não está chegando nas estradas. Ou não está chegando. Tá? E aí, o chicote ele sempre vai estralar. E nesse caso, como essas empresas fecham as portas, inclusive o sócio dessa empresa lá de Goiânia, né, lá na investigação policial, tinha que receber o auxílio emergencial, tinha 17 anos, abriu empresa por procuração pública, passada para alguém. Então, assim, como que esse trâmite de documentos todo não chama atenção? Foram aprovados. Né? Vai para o município, vai para a junta comercial. A junta comercial confere até se tem espaço a mais no nome e não confere uma falcatrua dessa. E aí vem o Estado agora, né? Produtor rural que produz no estado de Goiás há 50, 60 anos, nunca teve um problema, tem que se matar para cuidar de chuva, de seca, de dívida, de inflação, e aí o Estado fala que ele está envolvido num esquema com empresa noteira. João Paulo, nosso tempo está esgotando. Qual é a orientação agora para aqueles produtores? Primeiro, já vamos falar assim, se você fez negócio com a AgroPrime, já vai antecipando aí, porque certamente vai chegar o probleminha. E para quem já recebeu a autuação? Vamos lá, três orientações aqui então. Para você que já recebeu a autuação, já fez a defesa, maravilha. Para você que não sabe se recebeu a autuação, vai na Cefaz ou pede para o seu contador dar uma olhadinha no domicílio tributário eletrônico. Porque se tem autuação e passou prazo, mesmo recolhendo o Fundeinfra, você não consegue utilizar os benefícios fiscais agora a partir da safra que se inicia essa colheita agora. Tá? Então, assim, se você possui débito que está vencido e não pago, que é o que já passou o prazo para defesa, nem benefício fiscal você consegue usar. Então, isso é extremamente grave. E se você, já relacionado ao manifesto, se você vai depositar em algum armazém e o transporte é de responsabilidade do armazém, ou seja, o transportador não é vinculado ao seu CPF e sim vinculado ao CNPJ do armazém, cobre o manifesto, porque aquela operação pode estar sujeita ao manifesto. Eu quero te agradecer e a gente vai acompanhando tudo isso aí. Qualquer coisa nós voltamos a falar. Sim, estou à disposição e assim, eu pretendo manter todos atualizados a respeito desse assunto do manifesto e principalmente dessas empresas noteiras que está repercutindo em todo o estado de Goiás.